A radiação eletromagnética é uma oscilação em fase dos campos elétricos e magnéticos. As oscilações dos campos magnéticos e elétricos são perpendiculares entre si e podem ser entendidas como a propagação de uma onda transversal, cujas oscilações são perpendiculares à direção do movimento da onda, que pode se deslocar através do vácuo. Portanto, na física clássica, a radiação eletromagnética é o fluxo de energia na velocidade luz, através do vácuo, ou de um meio material, na forma de campos elétricos e magnéticos que compõem as ondas eletromagnéticas. Em tal onda, campos elétricos e magnéticos variáveis no tempo são mutuamente ligados uns aos outros em ângulos retos e perpendiculares à direção do movimento. Na física quântica, a radiação eletromagnética é o fluxo de partículas elementares, chamadas fótons, através do espaço. Neste contexto, a radiação não se refere apenas à emissão e propagação de ondas, mas também ao comportamento particulado da matéria e da energia, conforme descrito pela dualidade onda-partícula. O conceito fundamental da física quântica é a dualidade onda-partícula, em que partículas como elétrons podem exibir características tanto de ondas quanto de partículas. Da mesma forma, a radiação eletromagnética, tradicionalmente considerada ondulatória, pode ser descrita em termos de partículas chamadas fótons. Um fóton é uma partícula elementar que carrega energia eletromagnética e se move na velocidade da luz no vácuo. Fótons são partículas quânticas de luz e são produzidos em uma variedade de processos, sendo os mais comuns associados às transições de energia de elétrons em átomos e moléculas, como veremos mais à frente. Cada fóton carrega consigo uma quantidade específica de energia, dependendo de sua frequência. A energia não é contínua em escala quântica, mas sim quantizada em pacotes ou quanta. O fóton é o quantum da radiação eletromagnética. A energia de um fóton é diretamente proporcional à sua frequência, com a constante de proporcionalidade sendo a constante de Planck. Fótons de maior frequência, como raios X e raios gama, possuem maior energia, enquanto fótons de menor frequência, como ondas de rádio, possuem menor energia. Portanto, eles atuam como transportadores de energia. Quando fótons são emitidos, eles podem interagir com a matéria de muitas formas. Emissão, absorção, reflexão e transmissão podem ocorrer todos ao mesmo tempo. Na verdade, sempre acontece. Esta figura mostra alguns exemplos. Como mencionamos, quando um elétron em um átomo transita de um estado energético mais alto para um estado mais baixo, a diferença de energia é emitida como um fóton. Este é, por exemplo, o mecanismo por trás da emissão espectral de gases aquecidos e também de lâmpadas fluorescentes. O elétron, ao passar de uma camada mais interna para uma mais externa, recebe energia, e se retornar para o estado inicial, emite a energia correspondente a essa diferença. A absorção de radiação eletromagnética é como a matéria absorve a energia de um fóton, e assim transforma a energia eletromagnética em energia interna do absorvedor. Por exemplo, em energia térmica ou elétrica fotovoltaica, como veremos. Descrevemos a mudança de energia no absorvedor como uma transição de um nível de energia mais baixo para um nível de energia mais alto. A energia de um fóton é calculada pela equação de Planck-Einstein, I igual a H vezes F, onde I é a energia do fóton em joules. É a constante de Planck, cujo valor é aproximadamente 6,62607015, vezes 10 a menos 34 joules segundo. F é a frequência da onda de luz correspondente ao fóton. Os fótons com a mesma energia são todos iguais, e sua densidade numérica, isto é, a quantidade de fótons, corresponde à intensidade da radiação. Como vimos, a radiação eletromagnética varia diretamente com o comprimento da onda, ou inversamente a frequência da onda.
O comprimento de onda lambda de uma forma de onda senoidal viajando a uma velocidade constante v é dado por lambda igual v sobre f, onde v é a velocidade de fase da onda e f é a frequência da onda. No caso da radiação eletromagnética, como a luz no vácuo, a velocidade cerca de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Assim, o comprimento de onda de uma onda eletromagnética de rádio de 100 MHz é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo sobre 10 a 8 Hz igual a 3 metros. Espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é o intervalo completo de todas as possíveis frequências da radiação eletromagnética, e se estende desde as ondas de baixa frequência, maior comprimento, como ondas de rádio, até as de maior frequência, menor comprimento, como as da radiação gama. Veja um diagrama detalhado do espectro eletromagnético, mostrando várias propriedades de frequências e comprimentos de onda. Já dissemos que a luz visível aos olhos humanos é uma radiação eletromagnética, assim como os raios X. A luz visível é composta por diferentes cores, cada uma correspondendo a uma faixa de frequência específica. Essas cores são geralmente representadas pelo espectro de cores do arco-íris, do vermelho ao violeta. A sequência das cores no espectro visível é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A única diferença entre essas duas formas de radiação está na faixa de frequência que o olho humano consegue visualizar, pois os raios X têm faixa de frequência que fica fora do alcance da visão humana. As ondas do forno de micro-ondas também são ondas eletromagnéticas invisíveis para nós. O espectro eletromagnético cobre ondas eletromagnéticas com frequências que variam de abaixo de 1 Hz a acima de 10 a 25 Hz, correspondendo a comprimentos de onda de quilômetros, até uma fração do tamanho de um núcleo atômico. Essa faixa de frequência é dividida em bandas separadas, e as ondas eletromagnéticas, dentro de cada banda de frequência, são chamadas por nomes diferentes. Começando na extremidade de baixa frequência, longo comprimento de onda do espectro, são ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho e luz visível ultravioleta, raios X e raios gama na extremidade de alta frequência, comprimento de onda curto. As ondas eletromagnéticas em cada uma dessas bandas têm características diferentes, como são produzidas, como interagem com a matéria e suas aplicações práticas. Não há limite conhecido para comprimentos de onda longos e curtos. Nesta figura vemos o espectro eletromagnético com comprimentos de onda em metros e frequência em hertz. Os limites dessas faixas não são precisos porque os diferentes tipos de ondas, nesses pontos, acabam por serem indistinguíveis. Assim, para uma onda com frequência, por exemplo, da ordem de 10 a 20 Hz, podemos ter raios X ou raios gama, dependendo apenas de como tal onda foi originada. A luz visível é geralmente definida como tendo comprimentos de onda na faixa de 400 a 700 nanômetros, correspondendo a frequências de 750 a 420 terahertz, entre o infravermelho, com comprimentos de onda mais longos, e o ultravioleta, com comprimentos de onda mais curtos.